Bom dia. Bom dia, Sérgio. Sérgio, Roberto. Bom. Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Tá bom o som? Tá aparecendo a tela já para vocês aí? Olá, bom dia, Rogério. Vou acompanhar aos poucos, tá? Eu tô com muita coisa aqui, mas vai ficar aberto. Então tá. Então, o que é o Grupo Air? O Grupo Air é um ambiente de configuração do usuário, tá? Onde a gente pode bloquear objetos da tela e até mesmo janelas ou relatórios que a gente não queira que seja exibido para tal usuário específico, tá? Então, existe o Grupware que vem com a ferramenta e ele, quando você instala, ele é muito amarrado com o Hyperfile, né? Ele tem algumas características que me deixam um pouco amarrado por questões de usar o banco Hyperfile. Essa versão é uma versão que não necessita do Grupware, tá? Aqui, no caso, em Workshop, configure user Grupware, ele fica desabilitado, tá? Então, eu peguei, baixei o Grupware e fiz a versão customizada e removi tudo que não precisava, tá? Então, é uma versão mais light, né? Então, ela não tem necessidade de ligar o Grupware nesse projeto. Então, sendo assim, ele tem aqui o nome do projeto, que é SecWin 26, tá? Mas você pode pegar, salvar contra o nome, né? Você pode vir aqui em File, Save As, e dar um outro nome para o projeto, tipo controle de estoque, né? E sair fazendo daí as suas telas, né? E suas bases e assim por diante, né? Então, ele já está adequado para você começar a usar em teu sistema, tá? Então, aqui, ó, vamos começar de baixo para cima, vamos pegar aqui a análise para entender o que foi feito, ó. Então, na análise, né, nós temos aqui o Grupware, nós temos aqui, ó, licença, é uma tabela que não tem no Grupware nativo, tá? Que é o quê? Ele guarda uma contrassenha de data de instalação, pega o número do HD, e quando vai ser a próxima ativação, né? Então, você pode usar essa tabelinha aqui para fazer a garantia, né? Você pode usar essa tabela de licença para fazer a configuração de quanto que vai expirar o teu aplicativo, tá? Então, essa tabela não tem no Grupware padrão, tá? System é o target antigo, né? Então, eu chamei ele de System. Eu numerei as tabelas, todas estão numeradas, ó, 0, 1, 2, né, até 11, tá? E outras tabelas foram removidas porque não tem necessidade, tá? Então, para um sistema funcionar na parte do Grupware, só isso aqui já funciona. Users, foi colocado alguns campos a mais, no caso, foi colocado na tabela user o campo, como se diz, IDRP e data hora, que seria a data hora de quando foi cadastrado o usuário, tá? Então, com esse IDRP, eu consigo atrelar esse usuário do Grupware com outros usuários, tipo profissional de saúde, médico, enfermeiro, né, professor. Então, eu pego e ligo com o ID do vendedor, né, ID do administrador. Então, esse IDRP é o ID do usuário no RP. Então, você cadastra na telinha do teu sistema e vem aqui e faz o insert nessa tabela, ele vai fazer a configuração, né? Você grava 2 vezes, faz uma trigger, né, para integrar, e daí com esse campo aqui você faz a correlação, tá? Então, por isso que eu deixei aqui o tal do IDRP,
para correlacionar o Gropeware com o teu sistema. Todas as tabelas desse Gropeware são visíveis em qualquer momento, tá? Então, diferente do Gropeware nativo, que você não consegue, depois do login, enxergar essas tabelas. Então, eu adequei para ficar acessível. Eu quero saber se esse usuário pode liberar um pedido, né? Então, daí você pode consultar a tabela SecWin Control, e dentro aqui ele vai ter a configuração. Ó. Então, a SecWin Control, ela é composta pela Windows e controles, ou seja, janelas e os controles das janelas. E aqui tem os dois, né? Então, no outro Gropeware, no nativo, é uma tabela só essa aqui de cima. Só que daí, digamos que eu queira cadastrar relatórios, eu queira cadastrar outros objetos dentro desse SecWin, eu não conseguia fazer. Então, dessa forma, ficou bem organizadinho, né? Quando ele entra para ler e cadastrar a tabela, ele cadastra a tabela. Quando ele entra para cadastrar os objetos da janela, ele cadastra os objetos da janela, com relacionado à janela que ele pertence, né? E ao sistema que ele pertence, né? Que esse Target ID refere-se ao nome do projeto que está aberto, né? E no SecWin Control, ele pega, né, a chave única aqui, que é composta por configuração, usuário, janela, controle e tipo, né, que pode ser 1, janela, 2, controles, 3, relatório, né? Então, você pode usar essa chave aqui para fazer a busca, se existe o relatório já cadastrado e se ele está liberado para aquele usuário. Então, ficou bem fácil da manutenção, né? Pode criar uma outra janela a 12 para relatórios, e daí você cadastra todos os relatórios lá, e daí você pode fazer as configurações de liberar ou não o relatório, né? User Group, então, se ele for um grupo, ele se cadastra nessa tabelinha, né? Vai guardar o ID e o ID do grupo automático. E User Histórico é uma tabela nova que eu coloquei, que é praticamente igual a essa aqui, né? A Users, só que ela é um histórico de qualquer modificação que faça. Então, ele vai guardar, ele não tem chave primária, né? Então, a chave primária foi tirada daqui, e ele vai cadastrar toda vez que alguém alterar um cadastro de usuário, né? Ele vai guardar a data e hora que fez. Se você quiser ainda incluir quem que alterou, né? Fazer aqui um CAD user, né? Ou user ID alter, né? Alter, que daí você guarda aqui o ID do cara que está modificando essa tabela, tá? Então, aqui coloca tudo com 8 bytes, tá? Então, os erros que dava do outro Gropeware de 4 bytes eu resolvi em todas as tabelas. Parte de Unicode, removi tudo, é tudo ANSI, né? Então, vai funcionar com qualquer banco de dados. Aqui, histórico de connection, também ele foi implementado nos campos a mais, né? De elemento, para saber, eu quero monitorar uma abertura do financeiro. E daí você quer saber quem que entrou no financeiro em qual hora. Então, aqui você consegue, daí você guardar quem que mexeu naquela janela. Tabela de empresa é para quando você dá o login, ele logar com a empresa, ele tem também a parte de connection, digamos que seja para pular para um outro banco de dados e um outro servidor. Então, daí você tem aqui o nome o CNPJ, deixa eu entrar aqui, fica mais fácil, está na ordem. Então, o ID da empresa, a empresa, o nome dela, né? O CNPJ, responsável, telefone, site, provider, é o quê? Provider é o tipo do banco, no caso, Hyperfile, PostgreSQL, Oracle, nome do banco. Então, banco financeiro, né? Aonde que ele está, no DNS ou IP dele, né? Então, aqui você vai colocar o DNS, a porta que ele está, o login que ele está usando para conectar, a senha, o proxy porta, e o extend info, né? Então, com essas informações, você pode pular de um banco para outro banco, né? Através disso aqui, você faz um outro connect, entendeu? Então, a empresa vai permitir daí fazer uma coisa parecida com o SaaS, né? E o Group é o cadastro de grupo,
tá? Então, essas foram as mudanças na análise. Vamos fechar. Dá yes. Então, bastante coisa boa. Digamos assim, tá fácil de integrar com qualquer outro sistema, né? Tá? Aqui ele está pedindo para converter a tabela, porque eu criei o campo a mais lá, de usuário que eu não tinha posto, né? Pronto, já converteu a tabela. Só sair salvando e sincronizando. E daí aqui no topo, no P do projeto, em Code, né? Nós temos aqui, ó, HModify Struct, isso aqui é para base de dados Hyperfile. Se não for Hyperfile, for Postgre, isso aí você vai ter que comentar. Você vai lá e comenta esse código, tá? Então, comentou é para outro tipo de banco, descomentou é para Hyperfile, tá? Daí aqui, ó, eu fiz um tracejado que é o início do RadSecWin, então todas as variáveis que usei, todas elas são usáveis, as que não estavam sendo usadas foram apagadas do projeto, tá? Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se existe um arquivo ini na máquina, e daí se ele tiver esse arquivo ini, ele vai entrar nessa parte de baixo. Se ele não achar o arquivo ini do terminal, ele vai abrir a tela de configuração, que é esse carinha aqui, ó, em Windows, e aqui, ó, config database. Então, é a primeira vez que abriu o aplicativo, então aqui você vai escolher o provider, que vai ter lá Postgre, Hyperfile e tudo mais, o DNS, a porta, né, o proxy, a porta, o nome do banco, o nome do usuário, a senha, o extend, e aqui vai gravar. E esse aqui preenche um padrãozinho, se caso você não sabe o que preencher, tá? Deu gravar, ele vai fechar o programa e quando entrar de volta não vai ser chamado porque ele vai passar daí para a linha de baixo. Ele vai achar o arquivo ini, né? Ele vai achar o arquivo ini na estação. Então, essa parte aqui ele não vai fazer, ele vai fazer para baixo. Então, daí ele vai pegar o provider, tudo lá que você configurou, tudo que você configurou lá no arquivo ini, vai aparecer aqui, vai decodificar a senha, tá? Vai decodificar a senha. E vai fazer a verificação do provider e vai fazer a connection, né? Então, aqui ele vai fazer a passagem dos parâmetros que estão vindo pelo info. E uma vez que ele conectou e tal, ele vai verificar se na tabela de users existe o supervisor. Se existe supervisor, ele vai fazer, vai passar direto. Se não existe, ele vai cadastrar o supervisor pela primeira vez. Um usuário supervisor, para você poder entrar no sistema pela primeira vez. Daí, caso dê algum erro, vai dar a mensagem de erro do GPU. Aí, aqui a data de acesso, então, iniciou a essa hora, né? Daí, essa variável é global, então, você pode usar em qualquer parte do sistema. E terminou aqui o SecWin. Daí, toda a tua programação, você vai fazer aqui para baixo, tá? Aqui você coloca teu código, tá? Bom, então, aqui fica o teu código. Então, aqui é a posição onde você vai fazer a tua programação. Beleza? Então, a tela config database, ela é aqui, aberta via código global, aqui abrindo pelo P do projeto, ou pelo grupo where, aqui embaixo, onde eu tenho aqui configurar conexão, ele vai abrir o config database. Gerenciador tarefa é esse cara aqui, que é todos os programas que estão rodando no computador. Digamos que você queira derrubar um programa, digamos que você vai fazer um quiosque, né? Um terminal de consulta, e a pessoa vai abrir um Paintbrush, ou vai abrir qualquer outra coisa diferente do teu programa. Se aparecer aquele programa diferente nessa lista, daí você pode dar um kill nele, né? Você pode terminar o aplicativo, tudo via thread, né? Você faz uma leitura em thread dessa lista, e consegue que no terminal só fique rodando a tua aplicação. Qualquer aplicação ou página na internet tentar abrir, esse programa ele permite você deixar só a tua aplicação aberta. Tá? Esse é um exemplo até que vem com a própria ferramenta. Tá? Bom, daí nós temos aqui o grupo where. Vamos começar pelo login, que é a primeira tela. Na tela do login, nós temos aqui, ó, botão direito, code. E temos aqui após a primeira linha aqui, ó, eu tenho qual tela que vai abrir, né, na minha aplicação, tá? Então, aqui eu posso colocar essa tela aqui, exemplo SecWin, né, que seria win exemplo, né, win, underline exemplo SecWin.
E nessa win, underline exemplo SecWin, ela vai ser a primeira tela que vai abrir meu sistema. Digamos, Adriana, o meu é menu. Então, daí você vai colocar win, underline menu. E aqui é um trace que ele mostra que ele está dizendo que vai ser aberta essa janela. Isso aqui você vai comentar quando você for usar, né, no projeto que eu subi lá pro repositório, né, isso aqui está ligado, mas daí você desliga isso aqui, e daí ele não vai fazer a mensagenzinha, tá? Daí nessa tela aqui ele tem as variáveis, né, vai abrir o licenciamento, vai abrir as propriedades padrão e vai abrir o licenciamento, tá? E vai focar no campo de login para digitar usuário e senha, tá? Então aqui ele vai focar no campo do login, o primeiro campo, né? Então ele vai colocar o cursor aqui. Foi simplificada a tela, traduzida, tá? Daí aqui nessa outra tela, também tudo traduzido, né? No page down eu estou dando. Aqui é o alterar senha, e aqui o licenciamento. O licenciamento funciona como? Tipo, 1 hora, né? Se você for 1 hora, né, ele vai pegar a hora do computador e vai pegar só se é 1 ou se é 13. E daí vai gerar a senha, tá? Então, eu quero liberar, eu vou dar F1, F2, F3, F4. Se for um notebook, FN, F1, FN, F2. E daí ele aparece a contrassenha e vai liberar o acesso e vai abrir a aplicação, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, tá? Vamos em local. Senha. Beleza? Aqui em carregar. E aqui, ó, tem lá o SecWin. Eu vou apagar todas as tabelas, tá? Não, eu vou apagar o banco inteiro aqui, ó, vou dar um delete. E ele vai excluir o bloco inteiro, tá? Tá, eu tenho que estar com ele desconectado. Então, aqui, connections. Desconectado, ok. Desconectado. E agora eu vou excluir. Sim. Sim. Apagou. Tá, beleza. Está apagado o diretório. Vamos lá. Abrir aqui o WinDev. E vamos fazer agora a carga da aplicação. E ele vai criar as tabelas. E ele vai verificar que não está licenciado e que não tem usuário supervisor e que não tem o arquivo ini, tá? Então, agora eu vou rodar a aplicação. Vamos lá. Open. SecWin. Beleza, tá terminando de abrir. Tá, vamos rodar. Ó, expirou o licenciamento. Ok. Veio para a tela de licenciamento. Que horas são agora? Agora é 10h30. Então, só o valor 10 da frente, né? Então, FN no meu notebook e vou pressionar F10. E ele gerou a contrassenha. Vou dar liberar acesso. Vou dar OK. E vou entrar agora novamente. Né? Yes. Ele vai abrir a aplicação. Agora ele abriu sem pedir aquela contrassenha. Vamos ver lá no banco como ficou. Vamos dar um refresh aqui. Né? Update. Está aqui o SecWin de volta. Ó. Ele recriou todas as tabelas novamente, só que agora estão vazias. A licença, ó, ela já está ativada. Né? Daí, aqui o System. O nome do projeto é SecWin 26. Né? Esse número 1 é usado nas tabelas, porque digamos que fosse para um outro projeto e essa base fosse compartilhada, eu poderia ter também a mesma configuração para outro programa XZ, usando o mesmo cadastro. Tá? Daí aqui, users. Daí aqui está criado já o supervisor. Tá? Se você quiser deixar a senha criptografada do supervisor, você pode criar uma criptografia aqui e não deixar visível, né? Deixar do jeito que nem eu deixei aqui em licença do aplicativo, deixar desse jeito, em vez de deixar visível. Daí é só modificar o código, bem tranquilo. Tá? A minha Siri
Metida. Configuration, ele é o quê? Então, como eu posso usar essa base de dados para outros programas e os mesmos cadastros eu quero compartilhar, então, se eu fizer a configuração para uma tela de um programa, ele vai usar esse ID, e para outra tela eu vou usar outro ID, porque daí depende de qual sistema que está sendo utilizado, né? Aqui a janela Windows está vazia, todas as outras estão vazias, se não me engano, aqui, né? Vazia, vazia. O group não é, o supervisor não é. Aqui, olha, ele já fez o histórico, ó, já fez o histórico do supervisor. O supervisor, ele não é grupo, né? Aqui o histórico de conexão, né? Ainda não conectei nenhuma vez. Aqui o cadastro de empresa e aqui o group, né? Tá, voltamos aqui para a aplicação. A aplicação está esperando eu digitar supervisor. Supervisor de novo. E supervisor de novo. Deixa eu ver se não errei. Supervisor. E supervisor. Vou dar conectar. Abriu já a aplicação. Se eu vim em iniciar, vai abrir essa tela de exemplo com um monte de objetos na tela, tá? Que é uma tela de exemplos que eu estava fazendo para fazer se escondia ou não a tela. Tá, vamos rodar de volta aqui. Sim. Vamos dar Ctrl S no teclado. Ctrl e a letra S, ele já preenche supervisor, né? Para você não ficar digitando toda hora. Daí agora vem aqui em configurar segurança. Daí abriu aqui a tela de cadastro e configuração. Supervisor. Então ele tem aqui o cadastro do supervisor, a senha, se ele é grupo, e aqui o tal do IDRP para eu integrar, e aqui para pôr a foto do cara, aqui a questão dos grupos que eu cadastrar, para daí ligar esse supervisor a um grupo, e aqui salvar, né? Digamos que queira cadastrar um novo usuário, vamos colocar aqui o usuário A, então esse aqui é um usuário simples, né, 41, né, e aqui a senha A, né, vou dar salvar, cadastrou o usuário A. Aqui em diretivas, então eu tenho o supervisor e o usuário A. Aqui em estatística, eu tenho já, está funcionando aqui a questão do gráfico de quem que está acessando, eu posso filtrar só o usuário A, né, e daí dá um filtro, não tem nenhum acesso dele. Ah, eu quero só o supervisor, filtrar. Daí trouxe os acessos do supervisor. Aqui eu tenho quem acessou hoje, né? Quem acessou ontem, assim por diante. O configurar conexão abre aquela janelinha que eu tinha falado antes, né? Eu posso rechamar ela em qualquer momento por esse cara. Quem conhece o Grupo Air sabe que aqui abre outras coisas que foram totalmente removidas, tá? Então, essa tela aqui foi adequada para chamar esse carinha aqui, que daí ele acessa qualquer base. E aqui no gerenciamento, ó, vamos pegar o usuário A. Eu vou pegar, aqui tá ligado o debug, só deixa eu desligar o debug, dar um play. Então, apareceu todas as telas. Eu vou dizer que o exemplo SecWin, eu não quero que ele tenha acesso, o usuário A, né? Eu vou bloquear, né, o acesso. Eu venho aqui e bloqueio. Deixa eu só aqui bloquear. Tá. E daí, quando você clica duas vezes nele aqui, acesso. Opa. Vou voltar aqui. Usuário A. Daí aqui ele. E vou aqui. Tirar esse pontinho vermelho. Dar um play. Play. Tá. Abriu todos os objetos lá da tela do exemplo. Digamos que eu queira esconder esses objetos aqui, ó, né? Então eu deixo invisível. Esse aqui eu quero deixar desativado, ele fica amarelo, ó. Essa parte das cores eu achei que ficou melhor, porque daí fica bem visível qual que é o status que está sendo usado para cada um dos componentes, né? Então eu vou deixar tudo aqui pintadinho, né? Desabilitado, inativo, habilitado, né? Então, eu consigo deixar a janela toda adequada, né? Com o que vai aparecer para o usuário final. Isso aqui ele lê em tempo de execução, e daí ele modifica
o status da tela, né? Ele adequa o teu projeto a essa situação, né? Então, isso é muito bacana, né? Só faz isso, né? Deixa eu só dar um maximizar para daí aparecer todos os botões. E daí tá feito. Mudou aqui o combo, já está definido qual que vai ser a ação que vai acontecer. Se eu fechar aqui a tela e entrar como usuário A, né, vamos dar um Go, usuário A, e vou dar conectar. Ó. Ele abriu a tela, ó, vejo que sumiu objetos da tela, né, e alguns ficaram cinza, né. Vamos fechar, vamos entrar agora como supervisor, né. Vamos lá, como supervisor. Opa. Ctrl S, preenche rápido. Segurança, eu vou dizer ainda que o usuário A não vai ter nada, não vai poder mexer em nada da tela do exemplo SecWin. Então, provavelmente que apareceu aqui, né, inativo, vamos por aqui desativado. Os amarelinhos aqui eu vou deixar os cinza, tudo amarelo. Tem mais esses dois aqui. Desativado. Desativado, né? Ó, vamos fechar. E vamos entrar como usuário A de volta. Entrei como usuário A. Né? A. E tudo desativado. Ó, que legal. Eu vou dar só uma revisada na questão de bloqueio de tela, que era para ele estar fechando e ele não fechou, né? Eu posso dizer que ele nem possa abrir a janela. Então, aqui, ó, usuário A, eu vou dizer que o exemplo SecWin, ele está bloqueado. Ah, agora fez o safado. Tá, beleza. Vou dar uma olhadinha por que não fez a primeira. Vamos ver lá. Vamos dar um yes. Então, se eu entrar com o usuário A, ele não pode abrir a janela, ó, janela não está liberada para esse usuário, né? Ó, não deixa passar, tá? Daí agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar como usuário supervisor, vamos deixar o cara entrar na tela, tá? Vamos aqui no usuário em diretivas, né, no usuário A, e vou dizer que esse cara vai estar liberado, ó, liberado. Pronto. Clicou em liberado, está liberado, tá? Uma coisa bacana que foi feita é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Gerar miniaturas e não gerar miniaturas. O que é isso? Se eu marcar gerar miniaturas, em vez de ter esse ícone aqui padrão, ele vai ter a miniatura das janelas, ó. Vou entrar aqui em usuário, vou aqui em diretiva e vou entrar no usuário A, ó. Note que daí ele vai demorar um pouquinho mais, né? Mas vai fazendo as miniaturas das janelas, né, referente à configuração. Mas em sistemas com muitas janelas, 500 janelas, esse procedimento demora, ele fica abrindo janelinha por janelinha, e daí até você configurar, você perde a paciência, né? Era uma reclamação nos grupos e tal, Adriano, mas é uma porcaria o GroupWare. Não é, ele é todo aberto, o código-fonte dele é aberto, é só estudar ele, você pinta e borda, faz o que você quiser. O que eu fiz aqui, apenas um booleano, que daí quando a pessoa entra aqui em gerenciamento de diretiva, entra no usuário, e ele vem um ícone padrão. Então, ele faz um booleano que evita que a thread de processamento disso, da miniatura, seja executada, né? Isso por estação, digamos, tem usuário que gosta, tem usuário que não gosta, então naquele você vai deixar ligado ou desligado de acordo como quiser, tá? É por estação, essa opção aqui. Ele vai dentro do arquivo ini, essa palavrinha aqui, se ele vai liberar ou não, tá? Então isso é muito bacana, tá? Vamos fazer agora um outro login, que já estamos terminando aí a explicação. Vamos dar um Go, e vou entrar como usuário A, certo? Vamos lá, Go. Usuário A. Beleza, ok. E agora vem a parte legal do negócio. Eu entrei como usuário A.
Daí, Adriano, você que é o supervisor, vem cá, a minha estação está tudo cinza, o que eu faço? Daí eu chego como supervisor na mesa dele, peço para poder usar o teclado dele e vou pressionar Ctrl F8, né? No meu caso, como é notebook, é Ctrl FN F8, né? Ah, tá tudo desativado, inclusive o Ctrl F8, desculpe. Vamos lá, esqueci desse detalhe. Ou seja, bloqueei até o Ctrl F8 de funcionar. Então, temos que liberar ele. Vamos lá. Então, aqui, no A, no exemplo SecuIn, no Ctrl F8 que está aqui, ele tem que estar liberado, daí, senão não consegue fazer nada. Então, tem que estar normal, e nesse carinha aqui, normal, porque ele é uma camada, ó. É um template, Ctrl, botão. Esses dois aqui você tem que liberar, tá? Fechou, fechou. Dá login de volta. Com usuário A, dá conectar. Ele vai abrir a janela, só que tudo bloqueado. Vou dar Ctrl FN F8 e abriu essa tela aqui, ó. Eu estou no terminal do usuário A e ele não consegue mexer. Daí eu vou aqui preencher supervisor e vou dar configurar sistema. Pronto, ele abriu essa tela, eu vou mudar para o usuário A. Vai aparecer tudo que está bloqueado para ele. Aí eu vou liberar esses caras aqui, ó. Vou colocar normal, 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 normal. Esse cara aqui também normal, normal e normal, tá? Feito isso, né? Ó, vamos fechar, vamos dar conectar de volta, ó. Liberou, ó, o botão está funcionando, né? Aqui eu posso escrever, viu que legal? Então, Ctrl F8, eu posso entrar com o supervisor, né? Dar configurar, venho aqui para o usuário A. Se eu tivesse um usuário B, né? Eu escolheria o usuário B e copiaria todas as configurações do A para o B. Também é uma outra coisa que não tem no GroupWare nativo, né? Então, você consegue clonar configurações de um usuário para outro, né? Então, isso é muito legal. Vamos criar um outro usuário aqui e está feita a nossa apresentação. Vamos só dar mais um Go aqui. Criar um usuário A, o B, né? Vamos criar o B e clonar do A para o B, né? Então, aqui em usuários, vou dar new usuário, né? Vou colocar aqui o cursor, B, né? O número e B, tá? Vou dar salvar. Temos agora o usuário A e o usuário B, né? O usuário B está tudo liberado, né? Aqui, ó, tá. Vamos entrar aqui no... Ó, todas as mensagens estão traduzidas, né? Ó, tá tudo liberado. Opa, achei um bugzinho. O que ele reclamou? Aqui veio 1, aqui veio 3, aqui veio 4. Vamos lá de volta. Usuário supervisor, tá? Configurar a segurança, vamos entrar no usuário B. Tá? Abriu, tem um errinho, vou ter que dar uma olhadinha o que é esse erro, tá? Daí eu mando uma versão nova lá, mas eu descubro o que é, tá? Tem alguma coisinha que ele não está gostando aqui, está dando errinho, não está conseguindo pegar o status, tá? Tá, vamos rodar como usuário A. Vou dar um conectar. Vou entrar com Ctrl F8. Entrar como supervisor e vou dizer que tudo que tem no A, eu quero que seja para o A também. Será que deixa? Ó, ele vai dizer que não, né? Deixa eu só tirar esse pontinho vermelho aqui, né? Ó, ele vai dizer que não pode ser o mesmo usuário, né? Então, tudo debugadinho aqui. Legal, ó, não pode ser o mesmo usuário. Como que vai clonar uma coisa para o mesmo usuário? Então, eu tenho que mudar aqui para o usuário B, né? E daí você vai dar clonar, tem certeza que deseja clonar? Sim. E ele vai fazer o processo de clonagem, né? Vou dar um play. E ele clonou, né, o usuário. Certo, pessoal? Então, essas aí são as melhorias que eu fiz no GroupWare
Daí, Adriano, como que eu vou fazer o meu projeto para usar isso? Cara, muito simples, é só entrar aqui na pastinha do Gropeware, na telinha do login, botão direito, code, e aqui você vai colocar a tua janela. Só isso. O restante está pronto, tá? E quando ele logar, claro, ele vai criar o arquivo de configuração, né? Ele vai fazer esse procedimento aqui de criação do arquivo ini, né? Vai abrir a janela e você vai passar os parâmetros. Se for Hyperfile, mantém isso aqui. Se não for, remove, né? Então aqui eu posso até deixar aqui um comentário. Manter só se for HFSQL os comandos modify struct e create um if not font, tá? Então isso aí é só quando é Hyperfile Classic ou Client Server, tá? Se não for, daí você tem que remover para daí ficar funcionando. Eu tenho lutado com a PCsoft para que isso aqui funcione também para o Postgre, tá? Eu tenho aberto chamado já há alguns anos, e tenho pedido e forçado eles a ter isso aqui, porque isso é muito bom, porque daí ele converte as tabelas, tá? Bom, espero que tenham gostado aí da apresentação, das melhorias que foram feitas no Gropeware. Esse ajustezinho eu vou fazer mais uns testes, e daí eu coloco uma versão 2 lá no repositório, no mesmo lugar, e aviso vocês que já podem baixar a versão final, tá? No repositório ficou aonde? Ficou aqui em repository, tá? E aqui em SecWin Group, customizado e traduzido na versão 26, tá? Então, aqui é o link. Vou colocar aqui também o link do vídeo que nós estamos gravando agora, e no vídeo vou colocar também o link do SecWin para vocês também acharem essa versão, tá? Espero que tenham gostado. Esse Gropeware a gente está doando para a comunidade, é um trabalho grande que foi feito, porque todas as telas do Gropeware foram mexidas, aqui foram criados queries, tinha muito código que não estava ok, daí eu preferi trabalhar com query. Aqui a procedure, onde tem aqui em português é o que eu fiz, tá? Pode ver que as outras procedures diminuíram, passou a ser muito pouco código. A principal procedure é essa SecWin aqui, que faz daí a varredura das tabelas de janela, controles e segurança, e faz daí os bloqueios, né, se vai ser liberado ou inativo, e aqui ele usa indirection para fazer o bloqueio. Isso aqui é uma coisa aberta, que antes não tinha, era fechado, né, no padrão ele é fechado isso. E aqui na janela do Gropeware também tem procedures minhas, tá? E tem procedures que foram alteradas, né? Que nem da parte lá da miniaturização, né? Que a gente colocou aqui, ó, thread, né? Aqui são duas threads, a thread droids, que faz a criação das micro janelinhas, né? E daí tem um booleano lá, que daí, se não tiver ligado, ele não faz, tá? Então, aqui, ó, thread imagem, ó. Aqui, ó. Então, aqui ele vai ter um bloqueio, só vai fazer se tiver liberado. Então, ele só entra nesse carinha aqui, nesse nome, thread imagem, quando ele for chamado, né, aqui, ó. Ele só vai fazer a thread de miniaturização, ó. Quando eu tiver aqui, ó, interruption thread. Então, eu criei essa variável aqui. Então, onde tiver essa variável, ela vai fazer a interrupção da criação das miniaturas, ó. Então, nesse carinha aqui, ó, se a thread for true, né, então, para interromper a thread, então ele vai dar um break, entendeu? Então, quando ele for fazer, ele nem entra aqui, né, então até esse bloquinho de código pode ficar até no começo, nem entrar aqui, né, você pode pôr esse bloco de código aqui, ó. Ah, ele tem um break, né, tem que estar em break porque é uma thread, se eu colocar aqui, ele não vai fazer com return, tá? Então, tem que ser isso aqui mesmo, tá certo, tá? Beleza? Outra coisa que foi mexida, vamos lá.
Aqui no GPU Login também foi feito várias procedures, né, adequados, ó, número do HD, né, verifica o login, altera a senha, né, ativação, né, no caso, fazer o histórico, né. E como que eu uso, Adriano, esse Ctrl F8 nas minhas outras janelas? Você vai pegar o exemplo SecWin, tá? Tá vendo que tem aqui um Ctrl F8 no lado negativo esquerdo da tela? Onde que tem ele, ó? Você tem aqui embaixo, ó, Ctrl F8. Você vai pegar e arrastar, colocar na tua janela. Você vai querer que tenha esse recurso. Só colocou ele e já está funcionando. E na janela, no início dela, você vai colocar esse bloquinho de código, né? Na verdade, todo esse bloquinho de código aqui, ó. Tá? Essas variáveis aqui. Esse aqui vai pegar o nome da janela em tempo de execução, né? Vai pegar o nome da janela, passar o usuário que está logado agora no sistema. Se ele não tem direito de usar a janela, ele vai fechar, né? Não vai deixar passar, tá? Então, é só isso aqui, ó, né? Praticamente 3 linhas de código e jogar um botão na tela, né? No caso, Ctrl F8, para funcionar o grupo Where em todo o teu sistema. As telas que você não colocar essas linhas não vão ter segurança. As telas que você pôr vai ter segurança, tá? Então, você resume o projeto nessa ideia. Coloca o botão, Ctrl F8, e na janela coloca as 3 linhas de código do SecWin ali para ele rodar essa procedure aqui de baixo, ó. Né? Ele vai entrar nesse carinha aqui, vai receber o usuário e a janela e vai fazer os bloqueios, né? Uma espinha de peixe aí, uma programação em espinha de peixe, 2 loops, né? Um dentro do outro ali, que faz em tempo de execução usando indirection, né? Esse aí é um indirection puro, né? Bem legal. E os comandos que usam para ler os objetos é o enumerate, cadê? Aqui, ó. Esse GPW enum control, ele vai ler todos os objetos da janela, né? Em tempo de execução. E esse outro aqui, ó. Enum elemento, né? Então, enum elemento lista as janelas e o outro lista os controles da janela. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.